Olá pessoal, conforme a gente havia combinado, a gente vai fazer aqui uma pequena revisão do nosso conteúdo para essa avaliação da nossa disciplina de aspectos socioantropológicos da educação. E aí o nosso conteúdo desse segundo TE se focou em especial no conceito do neoliberalismo, a relação entre a educação e a sociedade capitalista, relações de poder nessa sociedade e, para finalizar, a ideia da educação e movimentos sociais, sobretudo nesse final de século XX, início de século XXI. Então esses são os eixos que nós vamos tratar, e aí eu vou fazer um comentário breve sobre cada um desses temas, sobre cada um desses eixos, daquilo que está disponível no nosso portal, para que vocês consigam focar exatamente naquilo que será cobrado na nossa avaliação. E aí, para a gente começar isso, o primeiro tópico que está lá no nosso portal é um artigo que está intitulado lá como Leitura Obrigatória, escrito assim: Estado, Neoliberalismo e Educação Pública. Esse artigo ele é leitura obrigatória lá no portal. E aí, o que esse artigo vai fazer, e ele faz uma relação com um vídeo documentário que tem lá, é um conceito básico do que é o liberalismo e o neoliberalismo econômico e a relação ou a influência dessa linha de pensamento na educação. Então, de maneira geral, bem simples e objetivo, o liberalismo, enquanto política econômica e social, ele vai surgir no século XVII, influenciado pelo pensamento iluminista, e vai ter como principal expoente um economista inglês chamado Adam Smith. O Smith escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações, que é um clássico do pensamento liberal. Na segunda metade do século XX, né, em especial a partir do governo no Brasil, né, no governo Fernando Collor de Mello e sobretudo depois no governo Fernando Henrique, nós vamos ter uma influência do que se chamou de neoliberalismo. Essa política do neoliberalismo, ela se desenvolveu baseada no pensamento de economistas ingleses, norte-americanos, sobretudo a partir de uma perspectiva que nós chamamos de o consenso de Washington. O que quer dizer, ou qual é o conceito de liberalismo e neoliberalismo, que na verdade as duas coisas estão na mesma direção? A ideia do liberalismo, né, enquanto pensamento, enquanto filosofia, né, lá do iluminismo, ele pregava alguns elementos. Um dos principais está vinculado às liberdades individuais, né, ou seja, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de imprensa, a garantia dos direitos individuais, né, ou seja, o direito da pessoa expressar sua concepção religiosa, sua concepção de sexualidade, sua concepção política, sem ser perseguido, sem ser discriminado por isso. Então isso se insere no ramo ou no rol daquilo que nós chamamos de liberdades individuais, né? O indivíduo é livre para suas manifestações de pensamento dentro da sociedade contemporânea. Num conceito econômico, o primeiro elemento que nós falamos foi a questão social. Num conceito econômico, o liberalismo pregava a não intervenção do Estado na economia. Então, para os pensadores do liberalismo, a economia, né, ela não deve ser regida pelo Estado, ela não deve ser dominada, controlada pelo Estado, pelo governo, mas sim pelos grandes capitalistas. Então, por isso que se fala de liberalismo econômico. Então, em tese, a gente pode dividir o pensamento liberal em duas correntes. Uma no seu sentido político-social, né, que é o da garantia das liberdades individuais, outro no rol do pensamento econômico, né, onde se fala da economia que deve ser gerida pelos grandes capitalistas e não pelo Estado. Então essa linha de pensamento é fundamental para a gente entender o que está disposto nesse primeiro artigo, né, nesse primeiro tópico. Pois bem,
O neoliberalismo nada mais é do que uma releitura desse pensamento lá do século XVII, que se configurou a partir da segunda metade do século XX, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Então teve alguns grandes expoentes na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, os governos que nós já citamos, e a ideia era simplesmente redimensionar esse pensamento do século XVII para a sociedade contemporânea. Esse foi um período em que nós tivemos grandes privatizações de empresas, né, no Brasil, por exemplo, empresas como Vale, todo o sistema de telefonia, tudo isso foi privatizado nesse período. O que isso significava? O Estado deixando de gerir a economia e colocando os elementos econômicos nas mãos dos grandes empresários. Então essa é a ideia do chamado neoliberalismo. Pois bem, até aqui nós falamos de uma política econômica e de uma política social. Mas de que maneira isso influencia na educação? Ora, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, e aí o artigo vai destacar isso muito bem, a nossa educação ela passa a ter uma influência muito grande dessa linha de pensamento, onde o papel da educação não é mais formar um indivíduo para o seu desenvolvimento social, mas sim formar o indivíduo para o mercado de trabalho, formar o indivíduo única e exclusivamente para ele ser mão de obra, em especial mão de obra barata, no mercado de trabalho. Então a educação ela passou a ter esse papel, né? Uma educação muito influenciada pelo pensamento industrial, né? onde se configurou a escola muito dentro dessa perspectiva. Então o artigo vai trazer essa relação entre o sistema capitalista neoliberal e como essas políticas chegaram até a educação. Isso se perpetua até hoje, né? A gente tem vários programas aí hoje que são financiados por grandes empresas, que são desenvolvidos dentro das escolas, sobretudo dentro das escolas públicas no país. O segundo artigo, o segundo material que está lá como leitura obrigatória, ele vai aprofundar essa discussão que a gente fez. O artigo intitula-se O papel da educação na sociedade capitalista, uma análise ontohistórica, ou seja, de que maneira a educação contribui para esse pensamento da sociedade capitalista. Então a autora do artigo ela vai dizer que essa visão que se perpetua na sociedade, né, dizendo que só a educação salva a economia, por exemplo, isso é uma grande bobagem, né? Essa história de falar assim que se todo mundo for escolarizado, a economia vai se desenvolver. Se assim fosse, nós não teríamos crise econômica nos países que possuem altos índices de escolaridade. Essa ideia ela é muito mais uma pregação dos valores do capitalismo dentro da sociedade contemporânea. Então, na verdade, o que nós precisamos de entender, e isso é eixo central nesse artigo, que ele é importante a leitura, é que a educação, que surge do trabalho humano, ela é uma relação do trabalho humano, ela serve principalmente para reforçar a divisão dos valores entre classes sociais e perpetuar o pensamento capitalista dentro da sociedade. Ou seja, a educação transformou-se num elemento que serve única e exclusivamente aos valores da elite, aos valores da burguesia. A educação passou a reproduzir o pensamento da elite no seu cotidiano. E aí os programas que a gente falou anteriormente, eles validam muito isso. Nós temos hoje, por exemplo, podemos citar como exemplo, na rede estadual de educação, um programa chamado Jovens de Futuro, que ele é um programa, esse programa é financiado inclusive pelo Itaú Unibanco, que é uma rede bancária muito grande, que se vocês pegarem o material desse curso, vocês vão ver que a ideia dele é a pregação do pensamento neoliberal na sociedade contemporânea. Né? Muito pouco esse programa forma o indivíduo para a sua individualidade, para a sua valorização enquanto pessoa humana, mas sim uma preparação do indivíduo para o mercado capitalista neoliberal. Sintetizando a ideia, fechando a ideia,
Educação na sociedade capitalista promove os valores do desenvolvimento econômico, ou seja, a educação atende aos interesses da elite na sociedade contemporânea. Então, esse é o primeiro eixo, esse é o primeiro conteúdo que nós temos aqui como referência. Seguindo esses tópicos, então, o primeiro eixo está destacado aí, tá? Mas é preciso que vocês peguem o material, que vocês deem uma leitura lá, reforcem a ideia. Virando o tópico, a gente tem uma discussão sobre relações de poder na sociedade. E aí, uma das questões importantes aqui é um artigo, né, que trata especificamente do pensamento do Michel Foucault, intitulado Michel Foucault, uma análise do poder. Então, um primeiro tópico para a gente lembrar, assim, relações de poder. O cara que mais discutiu relações de poder na sociedade contemporânea chamava-se Michel Foucault. Então, a referência, discussão sobre relações de poder na sociedade, procurem Michel Foucault, vocês vão ter uma ideia básica assim, do pensamento dele. Duas obras clássicas do Michel Foucault para a gente pensar essa questão. Vigiar e Punir, que é um clássico, todo mundo precisa ler Vigiar e Punir na vida. E o outro é Microfísica de Poder, né, que é um livro muito usado, né, em termos de citações, nesse artigo que eu disponibilizei para a leitura de vocês, né, intitulado, mais uma vez, Michel Foucault, uma análise do poder. Então, uma das primeiras afirmações que nós temos no texto, uma primeira questão assim, de conceito de poder, é que o poder ele é relacional. O que quer dizer isso? Nós aprendemos muitas vezes ao longo do tempo que o poder seria algo, seria uma coisa que poderia ser tomado, poderia ser dominado, poderia ser controlado por alguém único e exclusivamente. O Michel Foucault vai além dessa concepção. Ou seja, o poder não é uma coisa, o poder não é algo que alguém pega, que alguém se apropria, que alguém domina, que alguém controla única e exclusivamente. O poder, ele é relacional. O poder, ele existe na relação entre pessoas e instituições, entre instituições e instituições. Então, ou seja, não existe alguém que seja dono do poder. O poder, ele ocorre na relação entre as pessoas e as instituições, certo? Então, são nos pequenos pontos, nas pequenas considerações sociais que o poder se dá. Então, relações de poder. Isso é um conceito chave para a gente entender esse artigo. Tá? Então, o poder não é uma coisa que alguém pega, se apropria, domina e controla. O poder ele existe nas relações sociais. E aí o Michel Foucault vai trazer para nós um conceito de micropoderes. Então, o que é isso? Esse micropoder ele se estabelece no nosso cotidiano, no nosso convívio social, certo? Podemos citar como um exemplo, hoje, né, o dia que a gente está gravando essa aula, dia 1º de julho, 2020, um ano para ficar para a nossa história, todas as gerações futuras, assim, nós vamos ter que ter umas 3 disciplinas só para estudar 2020, mas hoje, dia 1º de julho de 2020, aconteceu no Brasil diversas manifestações de entregadores por aplicativos. Tá? Então o pessoal que são motoboy e os boy de bike aí que entregam lanche e comida pedidas por aplicativo fizeram uma greve, fizeram uma manifestação. Era uma categoria quase invisível do ponto de vista social, ou seja, eram tidos como empreendedores individuais. Só que esse pessoal acaba se organizando de alguma maneira e fizeram uma paralisação. Os impactos disso para a sociedade são muito grandes, porque é uma relação de poder. Então, se por um lado você tem a exploração de grandes corporações, né, que dominam esse sistema de entrega por delivery, por outro lado, uma determinada categoria que parecia invisível na sociedade, se organizando, ela consegue mudar ou consegue virar as regras do jogo dentro de uma série de elementos. Então, essas são as
as micropolíticas, né, os micropoderes que se estabelecem num conceito de sociedade. Então, o poder não é algo que tenha um dono, alguém que controla o poder, certo? Então, o poder ele existe nas pequenas relações sociais também. Agora, é claro que o Estado, e aí o Foucault vai fazer uma análise disso, né, o chamado biopoder, o Estado ele tem mecanismos, ele tem uma capacidade de controle que é muito grande. Então, da maneira como o Estado moderno se estabeleceu, ele conseguiu estabelecer mecanismos que mantêm um controle sobre as pessoas. Tá? E esse poder ele é sempre muito conflituoso, ele tem sempre uma série de críticas e de elementos assim dentro da sociedade. Mas há um biopoder, há um poder que é maior, né, em termos de sociedade. Isso é uma discussão longa que não dá para a gente colocar aqui nesse momento, mas o Estado ele tem uns tentáculos, ele tem braços de poder que são muito fortes. E aí vamos citar alguns desses braços, alguns desses tentáculos que que o Estado possui, tá? Só para deslanchar a ideia aí para vocês fazerem a leitura e compreender isso como revisão. No livro Vigiar e Punir, que eu acabei de citar aqui, o Michel Foucault ele vai citar vários desses elementos, né? A gente tem, por exemplo, a escola, a gente falando aqui da educação, a escola ela serve como um elemento regulatório da sociedade. Então a escola, muito mais do que o conteúdo, em termos de formação educacional, a escola educa o indivíduo. São filas, fila para entrar, fila para sair, fila para o recreio, sinal, entrada, mesas enfileiradas, professor, disciplina, nota no final da etapa. Tudo isso é uma maneira de você controlar, de você docilizar o indivíduo, de você estabelecer aquilo que o Michel Foucault chama de disciplina dos corpos. A disciplina dos corpos. Da mesma maneira, outros elementos vão fazer isso também, outras instituições vão fazer isso também. A prisão, por exemplo, né, o sistema prisional, que a gente fala que a prisão tem uma visão de reestruturação do indivíduo, reeducação do indivíduo, ela serve muito mais para manter um controle social. Então é um dos elementos do Estado. Né? Assim como o sanatório, né, o hospital, todos esses órgãos, né, o Michel Foucault coloca como mecanismos de controle. Então ele chama esse controle, né, até a própria arquitetura desses imóveis, levam a esse processo disciplinar, o posicionamento das janelas, tal, né, os corredores, como a coisa se estrutura, ela tem uma característica que é de controle, certo? Então isso é importante a gente considerar, é o panoptismo que ele chama. Michel Foucault não teve condições de fazer uma análise da nossa sociedade, mas a gente pode, porque ele morreu já há um tempinho, mas a gente pode trazer esse pensamento até para o momento que nós estamos vivendo hoje, 2020. Então, por exemplo, hoje, em plena pandemia, o governo tem feito o controle das pessoas a partir do uso do celular. Então, todos os dias saem os relatórios com base nos dados das operadoras de telefonia, onde eles identificam qual a taxa de isolamento das pessoas. Então, como que eles sabem que a pessoa saiu de casa? Ora, quando você sai, o seu celular movimenta, né, juntamente com você, então se você saiu num raio de mais de 50, 100 metros, acusa-se que você está saindo do seu isolamento social. Consequentemente, isso é entendido como uma quebra dessa ordem de regra do Estado. É um controle de sociedade, aí o Estado vai tomando medidas para tentar conter a movimentação de pessoas e manter mais uma vez a disciplina dos corpos. É só um exemplo que nós podemos dar dentro desse sistema de sociedade que nós construímos. E aí é uma discussão muito interessante, né, dentro dessa perspectiva, sobre a construção da verdade, que é um tema muito amplo, né, dentro do pensamento do Foucault, que não nos cabe fazer essa discussão aqui, porque aí vem a maneira como a sociedade constrói as suas verdades. E uma dessas construções da verdade se insere
na própria ótica da questão da sexualidade, como a sociedade lida com a questão da sexualidade. E aí há uma coletânea, vamos dizer assim, clássica do Foucault, que é a história da sexualidade. Mas nós não vamos discutir isso aqui, esse não é o objetivo da nossa revisão de conteúdo, né, para esse efeito de avaliação. Mas o que nós precisamos nos ater dentro desse ponto, dentro desse artigo, Michel Foucault, uma análise do poder, é um conceito de poder, poder como elemento relacional. Não existe um dono do poder, não existe alguém que controla toda a dimensão de poder. O poder ele existe nas relações entre pessoas, tá? Claro que uma discussão de poder aqui levaria dias, né? Seria um seminário só para a gente discutir relações de poder, mas de maneira muito objetiva aqui para efeito avaliativo, poder é relacional. O Estado tem um impacto muito grande, o Estado tem uma força muito grande. O Estado moderno conseguiu criar tentáculos, conseguiu criar braços, mecanismos, elementos para um controle de sociedade. E a gente citou alguns deles. Como nós estamos aqui num curso de educação, nós estamos aqui fazendo uma discussão educacional, a escola é um desses braços do Estado, no sentido de manter o controle e a disciplina sobre os corpos. Então, esse artigo ele é fundamental para a nossa concepção de avaliação. Caminhando então para o final, a gente tem um último texto que eu coloquei lá para a leitura de vocês, intitulado Educação e Movimentos Sociais, escrito pela professora Maria de Fátima Rosa, que vai fazer um retrospecto dos elementos que se inserem naquilo que nós chamamos de movimentos sociais, sobretudo nas últimas 3, 4 décadas aproximadamente. E aí ela vai fazer um repertório, né? E evidentemente que esse artigo faz uma discussão dos movimentos sociais a partir da ditadura militar. Tá? Então, entre 1964 e 1985, o Brasil viveu um regime político intitulado uma ditadura. Então, tem uma grande discussão sobre os movimentos sociais no decorrer da ditadura, mas não é esse o nosso objetivo aqui. Inclusive, Paulo Freire, como educador, teve o seu primeiro destaque ainda no regime militar. Na verdade, ela vai tratar desses movimentos sociais, né, os movimentos de educação social, em especial pós-ditadura militar, que aí nós vamos ter como grande referência para a sociedade contemporânea a edição da Constituição de 88. E a Constituição de 88, ela apresenta elementos muito interessantes para o cenário da educação. Então, quando você pega o capítulo da Constituição que fala sobre educação, os princípios são a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a diversidade de pensamento e de concepções pedagógicas. Isso é muito claro no texto constitucional. A partir daí, algumas políticas foram importantes, né? E aí um destaque que a autora coloca foi o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 1998, né, uma década depois da Constituição, e a Lei Diretriz e Base da Educação, que é a lei que rege a educação brasileira até o presente momento. A LDB foi aprovada um pouquinho antes do Plano Nacional de Educação, ela foi aprovada em 1996. E aí, dentro da Constituição, dentro do pensamento da Lei Diretriz e Base da Educação, alguns movimentos sociais surgiram e se desenvolveram, né, muitos já existiam e ganharam uma nova roupagem, se desenvolveram muito a partir daí. Tá? Alguns tópicos nós podemos destacar, por exemplo, a educação no campo, né, que é um movimento social de educação que tem um valor muito grande, né, a educação no campo visa uma discussão educacional a partir da realidade do aluno, né, que vive no campo. É uma educação para a liberdade, né, não uma educação massificada que visa formar o indivíduo para o mercado de trabalho, para ser um operário, para cumprir regras, etc. Mas o grande objetivo da educação do campo é formar o indivíduo para a liberdade, formar o indivíduo para ele compreender o mundo que o cerca, a sua vivência enquanto cidadão do campo. A mesma lógica é aplicada
na educação indígena, né, que existe dentro das diversas reservas indígenas no Brasil, e a educação que existe dentro a educação quilombola, né, das sociedades quilombolas. São modelos educacionais que seguem mais ou menos o mesmo padrão em termos de pensamento. Educar o indivíduo para a liberdade. Tá? Esse é um fator assim que é muito, muito, muito importante. E aí, dentro desse período, né, pós-ditadura militar, a gente vai ter alguns elementos que são importantes se considerar também, né, além desses elementos que nós já tratamos, educação no campo, educação quilombola, educação indígena, nós vamos ter a ampliação das universidades federais, e nessa ampliação, isso sobretudo a partir de 2002, aí nós já estamos falando de governo Lula para cá, nós tivemos a ampliação das universidades federais, o crescimento do número de universidades e de polos dessas universidades. Muitas universidades criaram campus fora de sua sede, e nós tivemos também uma ampliação muito grande dos institutos federais. Além desse crescimento da oferta de vagas, tanto na graduação quanto no pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, né, ou seja, mestrado e doutorado, nós tivemos uma ampliação do número de pessoas oriundas das diversas classes populares dentro dos cursos de graduação e de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. Então isso foi um fator que contribuiu muito para uma rediscussão desses processos educacionais no Brasil. Isso é um elemento que a autora coloca como extremamente positivo, né? A lei de acesso ao ensino superior, né, que é popularmente conhecida como lei de cotas, ela estabeleceu que 50% das vagas das universidades e institutos federais são destinados a alunos oriundos da escola pública, né, respeitado também o limite de renda, mas em especial que são oriundos da rede pública de ensino. Então isso oportunizou muita gente ter acesso ao ensino superior. Foi uma transformação extremamente importante dentro da sociedade contemporânea no Brasil. Então, para a gente amarrar essa ideia aqui e a gente não delongar mais o nosso tempo, né, o que é fundamental a gente pensar, conceito de liberalismo e neoliberalismo, tá? Fechado isso aí, a relação desse pensamento com a educação, ou seja, educação na sociedade capitalista, relações de poder com base no pensamento de Michel Foucault, e, para fechar, educação e movimentos sociais. Então, esse é o nosso assunto de avaliação. Espero que vocês consigam fazer uma leitura crítica aí desse material e que tenham uma excelente prova. Valeu!